Bom, e agora, queria... É a honra, né, da gente também continuar aí num alto nível. A gente tem um CEO aí para contar um pouco dessa trajetória também construída. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Raia Drogasil ela vem construindo também retail media há muitos anos, né? Apesar de que o tema vem se tornando público há não tanto tempo assim, mas o Vitor e o seu time na Raia Drogasil tem aí essa missão já há bastante tempo a também disseminar todas as oportunidades e conhecimentos de retail media. Então, pessoal, o Vitor, deixa eu me achar aqui nos meus mini bios aqui para contar um pouco sobre você. Então, o Vitor Bertoncini, acho que é assim que se fala, né? Bertoncini? Bertoncini. Ele é CEO da RD Ads, ele trabalha com retail media desde 2017, ele tem passagens pela Whirlpool e pela Atlas, e, obviamente, ele tem uma grande experiência, uma grande bagagem aí com trade, com marketing, com digital. Então, Vitor, por favor, cara, assume aqui para a gente ouvir um pouco pelo lado do varejo como é que isso está sendo construído. Então, cara, obrigado aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Casa cheia aí. Então, primeira vez que eu vou falar agora nessa nova posição, né? Para vocês entenderem um pouco, acho que o Quentin deixa uma brecha muito boa, assim, né? O papo de retail media dentro do varejo tem que ser super estratégico. Tem que ser o assunto do CEO, do board, do conselho. E, de fato, ele tem sido, né, dentro da Raia Drogasil. A gente vem trabalhando isso de uma maneira um pouquinho menos contundente, né? A gente começou em 2017 com uma parceria, especificamente com a dunnhumby. A dunnhumby, nossa provedora, né, de toda a parte de CRM, dados, enfim. Eles trouxeram essa ideia para a gente em 2017 e começaram a operar, enfim, num modelo de revenue share, que acho que agora vai começar a se popularizar bastante aqui no Brasil, né? Acho que tem um potencial gigantesco. E a gente, aos poucos, foi entendendo junto com a dunnhumby, passamos a pilotar um pedaço, depois mais um pedaço, depois mais um pedaço. Ali em 2020, mais ou menos, a gente contratou uma grande consultoria, uma Big Four, para entender qual que seria o tamanho, né, o size of the prize desse negócio, onde a gente poderia chegar, já entendendo esses movimentos rolando aí muito forte, né, até esse momento a Amazon ainda não tinha aberto os dados, né, de balanço. E aí a gente já sabia que poderia ser muito grande. Então a gente começou a estruturar de uma maneira muito mais, colocamos mais investimento, colocamos mais foco mesmo da companhia, do C-Level, do conselho. E aí a gente estava pronto, né, quando a Amazon divulgou a primeira vez o Amazon Ads aberto, acho que foi um susto para todo mundo, né? Todos os varejistas vendo, né, que vinha vindo uma onda mais dura aí pela frente, e entendendo a pujança que tinha dentro da monetização dos dados ali, né? E aí, obviamente, todo mundo começou a se mexer muito. Bom que a gente já estava, né, dando braçadas ali no mar e tal, e aí quando veio a onda a gente conseguiu surfar bem. E a gente foi estruturando o processo, e aí no começo desse ano aqui a gente foi conversando, enfim, e aí eu acabei fazendo uma proposta para a companhia, ó, esse negócio é grande, a gente tem que dar foco. E aí a empresa topou, e eu falei, deixa que eu toco esse negócio. Então, eu era CMO até 10 dias atrás, e a gente abre uma área, não era uma área, né, era uma diretoria, a gente passa a ser agora uma empresa, menos spin-off, reestruturamos totalmente, é uma startup dentro da empresa, e eu assumo como CEO. Eu acho que esse é um movimento interessante, né, de ver, a gente já está, enfim, entre os leading partners, né, desse business, né, há algum tempo, mas o fato da gente, um grande varejista, hoje o 7º maior varejista do Brasil, faz essa aposta, eu acho que ela passa uma mensagem, né, de pioneirismo e, ao mesmo tempo, puxa, eu acho que muito essa discussão. Provavelmente, né, a maioria dos varejistas devem estar tendo esse papo aí, eu sei. Vários são amigos meus e me falam, pô, vocês agora botaram uma pilha aqui, cara, está todo mundo me perguntando o que eu faço e tal. Então, enfim, um pouco dessa conversa aberta, acho que mérito aí do Gabriel, do Rafael, de puxar a adesão, né? Olha quanta gente está aqui, quer dizer, esse tema está super forte mesmo, então é bem legal estar aqui com vocês hoje, tá? Bom, deixa eu contar aqui um pouquinho da história. Eu, na verdade, assim, né, o briefing do Gabriel para mim foi a visão do varejo, cara. Quem sou eu para falar a visão do varejo? Acho que cada varejo vai ter uma visão, está se formando, uma visão mais uníssona, mas eu vou trazer uma visão do varejo, tá? Então tem alguns pontos que a gente tem colocado muito na mesa, tem pensado muito, e eu vou discorrer por eles. Vou começar por um aqui, né? Obviamente, é uma grande rentabilização, acho que todo mundo falou aqui várias vezes, e com várias fontes, enfim, mostrando isso. E até eu peguei esse gráfico aqui, foi o mesmo gráfico que o Rafael ele remontou ali, né?
que mostra ali o B2W Ads em 2015, enfim. Obviamente, a audiência está aqui dentro, como que a gente organiza essa audiência, se estiver bem organizado em dados, né? Os clientes bem organizados em dados, eles passam para a gente um monte de informação, isso vira audiência, esse negócio começa a entrar na agenda dos varejos e começa a acelerar muito forte no mundo inteiro e, obviamente, na América Latina mais forte nos últimos 10 anos. A gente começou em 2017, tá? Mas só para fazer um paralelo, sempre falando do que está acontecendo no mercado, que a gente fez na RD. Bom, Raia Drogasil, acho que quem aqui é cliente da Raia Drogasil? Levanta a mão para mim. É impossível, né? Difícil você fugir de uma farmácia nossa. A gente tem 2.800 farmácias, 48 milhões de clientes. E assim, todo esse pedaço que a gente tem aqui de, acho que de offline, que todo mundo conhece muito bem, a gente hoje faz 1 milhão de clientes passam nossas farmácias por dia. Esse mês passado a gente fez 1,1 milhão. 1 milhão e 100 mil por dia passando nas farmácias físicas. Só que não é só físico, a gente começou a trabalhar muito forte a digitalização desde 2018. Então, quando a gente olha tudo isso aqui, é muita audiência. E a gente tem um negócio muito legal, que acho que é meio que um luxo, nem todo varejista vai conseguir fazer isso, mas pela natureza do mercado, né, e do negócio, e também pela nossa diligência de execução, vou perguntar para vocês, quando vocês entram numa farmácia nossa, qual que é a primeira coisa que vão te perguntar? O que é? O CPF, né? A gente pergunta o CPF e 97% dá o CPF. Né? Tem um benefício imediato ali de desconto, enfim, tal. Mas isso no tempo, com recorrência, a gente vai carimbando, cada um de nós como clientes, né? A gente vai entendendo o consumo, esse consumo vai gerando uma série de sinais. Esses sinais têm alguns algoritmos, enfim, que a gente carimba cada cliente com o que a gente chama de DNA. Então, o DNA... cada um de nós tem vários DNAs, né? Cada um de nós tem um genoma, né? Uma cadeia de DNAs. Então, eu posso ser, por exemplo, um pai que, eventualmente, tem hipotiroidismo e que eu uso dermocosmético. Então, tudo isso vai carimbando. Isso vai gerando audiências super qualificadas, que acho que é um pouco de todo o speech que a gente viu aqui antes, né? E dá para a gente insights muito, muito certeiros, né? Como, por exemplo, eu tenho 950 mil pessoas que tem dentes sensíveis na minha base. Quer dizer, poxa, para quem vende creme dental sensibilidade, sabe exatamente onde ele tem que buscar esses clientes. Né? E assim vai. Né? Por exemplo, quem compra dermocosmético, quem compra remédio de dor de cabeça, é muita gente, mas quem compra todo mês? 850 mil pessoas. Então, você vai começando a ter várias sacadas aqui. Por exemplo, eu tenho quase 1 milhão de mães de filhos de 0 a 24 meses. De 0 a 2 anos, né? 2 anos ou menos. Por que eu sei disso? Porque eu vejo o tamanho da fralda que ela compra, o tipo de... Então, a gente começa a ter vários insights que vêm da transação, né, da interação e tudo mais. Isso é super valioso. Né? Quando a gente começa a monetizar esses dados, a gente, como varejista, toma um susto e descobre que a monetização dos dados ele vai ser mais ou menos aí 10 vezes o EBITDA de um varejista normal, o lucro líquido vai ser umas 15 vezes mais, então você começa a entender que tem um driver de rentabilidade muito grande. E e isso aqui é uma oportunidade por si só, mas tem momentos da vida, né, especialmente num país como o Brasil, que vira e mexe está em crise, que os valuations do varejo eles sofrem muito. Né? Você tem uma restrição de crédito, você tem, enfim, uma restrição de consumo, tudo isso machuca demais. Então, essa foto aqui é meio impressionante. Né? Você pega essa foto aqui, é o valor de mercado dos varejistas brasileiros. Né? A foto que foi tirada em julho de 2021, é o cinza, tá? E o valor de mercado em março, comecinho de março aqui, de 2023. Olha a corrosão de valor que teve em quase todo o varejo. Né? Acho que a RD é uma boa exceção. Mas, assim, quando você está nesse nível de estresse de resultado, obviamente, você vai buscar com urgência, senso de urgência muito maior em buscar avenidas de rentabilização. Então, esse papo de retail media ter esquentado tão forte nos últimos tempos é justamente por isso. Então, sem dúvida, esse momento que a gente está passando na história do negócio, né, do mercado, vai acelerar demais o retail media. Então, quem não fez, vai fazer. Ou vai, não tem o que fazer. Vai ter que fazer, porque senão não consegue, de fato, pagar as contas. E aí, gente, o que acontece? Agora a gente vai entrando. Né? Esse aqui é o primeiro pedaço. Tá? Então, é muito importante, uma oportunidade, também uma necessidade, por outro lado, assim, para o lado do varejista, como eu mostrei para vocês, né? PNL super estrangulados, balanços difíceis, duros, enfim. Como que eu faço
para trazer dinheiro novo. Então, essa é a agenda do varejo, não tem jeito. Quem é da indústria aqui vai sempre ouvir. Acho que o Gui fala, puxa muito aqui, provoca. A gente vem conversando disso há, sei lá, 2, 3 anos já, e a gente se provoca muito disso. Mas, sim, tem um mindset do varejo de tentar preservar o que já tem, né? Então, se eu tenho uma verba de trade lá, eventualmente vai ter, sim, uma briga para ela. Então, tem um processo de mudança de mindset. Mas deixa eu só colocar do lado do varejo para todo mundo entender aqui, tá? Então, quando eu pego aqui um varejista, um marketplace generalista, tá? Vamos pegar aqui a Amazon, Meli, enfim, que é mais ou menos, que são os players que estão ditando, né, o playbook, estão ditando, estão liderando a narrativa do retail media, tá? Em geral, você tem um monte de seller lá, né, em 3P, que não necessariamente o seller precisa colocar dinheiro de mídia, né? Obviamente, quando vai adensando, vai precisar colocar, mas não necessariamente. Isso aqui é uma verba que, no final do dia, é quase uma verba de marketing nova que aparece. Tá? Agora, no fundo do funil, né, por exemplo. Então, a busca patrocinada, né, você vai ver em todos os reports, vai aparecer como retail media. Só que deixa eu fazer um paralelo aqui para o old school, digamos assim, né, que é o que a gente estava vendo um pouco antes aqui. O varejo especialista, que está em loja física, 1P lá, enfim. Por exemplo, estamos aqui... A Danone aqui vai fazer uma ativação ali, posição na gôndola, enfim. Tudo isso já é vendido, entendeu? A gente já está, business as usual, já tá na conta esse negócio, entendeu? A gente já coloca uma verba de trade natural para fazer negócio, isso tem contrapartidas de visibilidade. Isso não é uma verba nova de marketing, isso é uma verba que já está lá no comercial, está lá no trade. E, na prática, assim, um contra o outro, se você olha, like for like, é muito parecido uma coisa com a outra, né? Um é encarado como verba de marketing, hoje ainda é verba de trade. Né? E quando você vai, né, o varejista tradicional, físico, passa a abrir um e-commerce, o que ele faz? Ele leva a mesma lógica para o e-commerce. Então, do mesmo jeito que você precisa colocar uma verba de trade para complementar a margem, enfim, tudo mais, na loja física, você também tem que fazer isso na loja no virtual. Foi isso que aconteceu nos varejistas incumbentes. Eles transferiram essa lógica, né, de fundo do funil para a verba de trade. Então, no final das contas, o que se espera, o varejista espera hoje ainda, né, esse é o mindset, que essa verba seja uma verba que venha no acordo comercial. Tá? Então, esse é um ponto nevrálgico da discussão aqui, porque quando eu falo de dinheiro novo para o varejista, não é aqui, né, que está. Não é aqui no fundo do funil para um P, seja online, seja de loja física. Tá? Óbvio que eu acho que o Quentin acabou de falar isso aqui, acho que o Guilherme falou isso aqui. Cara, um melhor investimento deveria ganhar. Né? Esse é um fato. E vai haver alguma canibalização. Mas esse é um processo que eu acho que ele vai demorar mais um pouco e vai ser um pouco mais dolorido. Tá? Vai demorar um pouco e vai ser um pouco mais dolorido. E estamos aqui para tentar buscar as parcerias, mas é um processo. Tá? Por outro lado, onde que é incrementar o 100% em retail media? Em camadas de consideração e awareness. Tá? Para um varejista como agente especialista, toda vez que eu consigo subir no funil, é um dinheiro totalmente novo, é o dinheiro de marketing. E aonde a gente quer ir, para onde a gente precisa ir. Tá? Essa que é a conversa aqui. Tá? Então, meu segundo tópico é sobre isso. Né? Como que eu saio só da briga pelos aqueles reais da conversão e subo, né, para os reais da consideração do awareness, que muitas vezes estão sendo mal gastos, né, lá fora, em outros canais, que não tem mensuração nenhuma, que não tem nenhuma correlação com a conversão. E aí o retail media começa a dar essa possibilidade. Então, por exemplo, na RD, que a gente fez? A gente trabalhou muito novos canais, e canais muito para cima. Então, isso aqui é o que já está hoje lá no trade. A gente foi criando canais para cima, e nossa ideia é cada vez mais subir canais, para a gente conseguir fazer esse movimento de puxar o cliente de fora da loja e fazer ele aterrissar direto na página lá, bem preparada, enfim, com o trade marketing, que seja do trade marketing ali, mas integrar toda essa cadeia. Então, não só eu pego um tráfego passivo que já está dentro do meu site, ou dentro do meu app, enfim, tal, mas eu puxo um cliente de fora da loja, off-site, para dentro daquela página que já está preparada. Tá? Essa é a grande sacada aqui. E o que a gente foi descobrindo ao longo desse tempo? Que quando eu coloco mais canais, a minha conversão sobe exponencialmente. Tá? Então, quando eu coloco 4 canais, ela chega a ser 30 vezes maior do que quando o cliente é impactado por somente um canal. Então, quanto mais canais eu colocar, melhor para a gente. Tá? Melhor para o anunciante. E aqui tem alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, aqui, um produto novo, sendo lançado de
é um negócio que, quando o bebê começa a nascer o dente, quem tem criança pequena ou teve, começa a dar febre, enfim, tal, e inventaram um produto bacana para esse momento. Só que a gente precisava achar quem que era a mãe de bebê até 2 anos ali. Então a gente foi lá buscando, né, por tipo de produto, e tal, chegamos e fomos buscar o cliente aonde? No Instagram, no Google, onde ele estava, de fato, navegando para ver coisa de bebê, enfim. E a gente busca ele e traz ele para dentro da página e converte, aí contra o Google Controle dá 20% de retorno. Outro exemplo, um produto de cuidado para a pele. A indústria estava mudando, estava fazendo um rebranding, e estava com medo de quem comprava achar que não é mais o produto, é o outro, enfim, tal. E a gente vai trabalhar isso, e a gente busca o cliente fora também, né, com muita mídia programática, Facebook, enfim, e CRM, tela em loja, a gente consegue aí fazer a virada do cliente, não só do cliente que já estava reter, mas também trazer cliente novo. Então, tem vários cases assim, né? Outro aqui é interessante. Players de analgésico, tá? Tem, enfim, um queria ganhar share do outro, comprou a base de clientes que compravam analgésico, mas do meu concorrente, não meu. E a gente vai trabalhar junto com ele, e ele consegue fazer uma virada de market share. Então, tem várias saídas aqui, tá? Bom, mais um ponto que eu queria discutir com vocês é que, assim, aos poucos a gente vai entendendo o que é o Retail Media, e como o Quentin fala bem, não tem um padrão, né? Cada um vai achando. Vocês viram quanto Retail Media foram criados nos últimos 2 anos ali. Mas uma coisa que está começando a ficar um pouco mais clara é que existe uma diferenciação muito, muito clara entre os retail medias generalistas, tá? Então, grandes marketplaces que vendem de tudo, e especialistas. Até essa semana eu fiz até uma integração com o time da McKinsey, tinha algumas pessoas de Via Varejo, Magalu, alguns brasileiros e alguns varejistas de fora, na Best Buy. E eles estavam falando exatamente isso. O poder do especialista. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu pego aqui, né, algumas categorias que são mais espalhadas, vai entre canal farma, autosserviço, que é supermercado, né, cash and carry, atacadão, outros caras grandes, açaí, etc., você vê que você tem várias categorias que estão bem espalhadas, né? Então, é natural que você tenha uma diversidade maior de retail media sendo trabalhadas pela indústria. Mas nessas outras aqui, que você tem uma concentração muito grande num especialista, no caso a gente aqui é um exemplo, mas você vai ter outros que são parecidos, se você não está investindo desproporcionalmente também ali dentro daquele retail media, provavelmente você está deixando dinheiro na mesa. Tá? Então, essa observação de onde está concentrada a tua categoria, e se tem um retail media ali e atacar ali, é uma coisa que a gente está vendo que quem está mais na frente como indústria está fazendo. Tá? E, mais última coisa que eu queria colocar aqui é do ponto do e-commerce. Eu acho que é natural, o ângulo de entrada aqui é sempre e-commerce. Né? O e-commerce, porque a gente mede, porque a gente vê e tudo mais e tal. Mas a gente já discutiu aqui, apareceram em 2 ou 3 momentos aqui, esse ponto do e-commerce. Só para vocês terem uma ideia, da RD, desde 2018, quando a gente começou, de fato, o processo de digitalização da companhia mais forte, a gente cresceu mais de 30 vezes, né, trimestre contra trimestre. É uma escalada violenta de e-commerce. Então, cara, legal, vamos para o e-commerce, é importante e tal. Mas, cara, quando eu olho isso em perspectiva e coloco aqui o meu offline, minha loja física, é 8 vezes maior. Então, assim, do ponto de vista de conversão, o omnichannel, né, olhar também a loja física, ele tem um impacto desproporcional. E todo mundo que consegue medir, no final das contas, a loja física vai ter uma vantagem competitiva muito importante. Tá? E isso é uma das coisas que tem sido muito discutida nos Estados Unidos. Quando a gente pega agora essa nova onda de retail medias que estão entrando, que são retail medias mais tradicionais, né? Estão aqui com Walmart, Target, Home Depot, Lowe's, CVS, Walgreens, e etc. E você mede o número de audiência desses caras no retail, na parte digital dele, e compara com a loja, na loja tem muito mais gente trafegando. Então, dentro dessa terceira onda de digitalização do varejo, enfim, que falam que é retail media, tem uma outra onda dentro, que é a digitalização da loja física. Né? E, obviamente, digitalizar a loja física passa principalmente por um fator de identificação de quem está dentro da loja física muito mais aguerrido. No nosso caso aqui, a gente já está bem tranquilo em relação a isso, 97%, só tenho 3% para capturar. Mas tem muito varejista que identifica 20%, 30%. Olha o mar azul que tem pela frente para conseguir quantificar, de fato, a mídia dentro da loja física. E a gente levou tão a sério esse ponto que a gente comprou uma empresa chamada Eloops, que é de digital signage, e a gente está colocando telas em um monte de lojas, a gente já está hoje batendo em próximo de 350 lojas, a gente vai chegar
a perto de 1.000 lojas no final desse ano. Tá? E qual que é a sacada disso aqui? Número 1, como eu sei quem está na loja, eu consigo dar a posteriori para o varejista hoje, mesmo com uma playlist automática, eu consigo falar quem viu o anúncio do varejista. E depois medir quanto que mudou o comportamento dele. Esse eu já tenho, eu já estou fazendo. Tá? Mas, o que a gente quer fazer com isso aqui? Muito mais. Quando você entra lá, e a primeira coisa que o pessoal pergunta para vocês é o que mesmo? CPF. Eu te devolvo uma mídia, eu te devolvo um cupom com preço e desconto. Cada um de nós vai receber um diferente aqui. Por que isso não pode acontecer na tela também? Quando a gente estiver lá e eu me identificar, eu vou lá para dentro, entendo qual que é o produto que aquele cliente é mais propenso, e eu mudo a programação real time para colocar exatamente o anúncio de tela que aquele cliente precisa receber. E depois eu meço e vejo quanto que deu de ganho, e obviamente isso vai ser precificado. Mas a gente está bem próximo de conseguir isso. Tá? Aqui é a minha curva de lojas, a gente deve chegar em 1.700 lojas, 1.000 já esse ano. E acho que o principal ponto aqui, né? Cara, tem um monte de coisa que a gente está aprendendo, mas a gente está começando, cara. A gente vai errar pra caramba, a gente não está. Tem um monte de coisa para entender ainda. E a gente, coisa boa, a gente está aprendendo com vários parceiros. Eu acho que o Guilherme puxa muito esse ponto. Vamos colaborar, é isso que a gente precisa fazer. A gente tem colaborado muito com nossos parceiros, com nossos clientes e com o nosso time. E é isso, galera. Deixei aqui para vocês meus contatos.